Fala pessoal, olha só, eu sou o Éder Costa, trabalho com treinamento esportivo, sou profissional de educação física, trabalho com atletas, também com pessoas normais, praticantes de treinamento multimodal, tá? Então hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como criar uma rotina de treinamento nesse contexto que a gente está hoje, né? Nessa rotina que nós estamos hoje com material reduzido, com equipamento reduzido, em casa, que isso é o mais importante, beleza? Mas antes disso, pessoal, roda a vinheta. Bom, pessoal, então a problemática na atual situação que nós estamos realmente é espaço e equipamento. Tá? Então, realmente, é um grande problema que a gente coloca na nossa cabeça em relação, poxa, será que eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei até agora? Né? Ou então, como é que eu vou tentar manter tudo aquilo que eu ganhei agora sem equipamento, sem peso, sem espaço físico? Né? Então, nada melhor do que a gente tentar utilizar as bases do treinamento esportivo dentro de uma rotina, né, que é isso que eu vou apresentar isso para vocês, tentando estimular tudo aquilo que vocês conquistaram. Lembrando sempre da matriz da periodização, onde a gente tem que pensar sempre no endurance, a gente tem que pensar na força e a gente tem que pensar na potência. Agora, sem tanto implemento assim que a gente tem dentro de uma rotina, dentro de um espaço, de uma academia, de um box, enfim, aonde é que vocês treinam, certo? Agora, quando a gente pensa nisso, é óbvio que com pouco material e uma logística reduzida, a gente não tem como trabalhar todas as formas de expressão, como por exemplo força, como por exemplo endurance e também a potência. Eu vou citar alguns exemplos para vocês. Eu não tenho como trabalhar uma potência com carga submáxima se eu não tenho um jogo de barra e anilhas, que é uma das formas da gente trabalhar isso, né, com levantamento de peso olímpico. Eu não tenho como trabalhar força pura, força explosiva no basismo, seja com back squat, seja com front squat, deadlift, se eu não tenho equipamento para isso. Tá? Eu não tenho como trabalhar um endurance longo ou intervalado dentro de movimentos cíclicos se eu não tenho um remo, uma esteira, uma bicicleta dentro de casa. Então a gente tem que tentar adequar os estímulos. E tem como. Agora, algumas derivativas, né, de força, potência, vão ficar um pouco de lado dentro desse momento, que é passageiro, né? Mas que a gente também tem que tentar manter e quem sabe até conquistar algo que a gente consiga fazer sem ser dentro de uma academia ou de um box ou enfim, onde vocês treinam, tá bom? Então, pessoal, essa ideia que a gente tem de mostrar para vocês um pouco da minha forma de trabalho justamente vai servir para N públicos. Você que é atleta, você que é praticante, mas é um curioso, você que é desportista, você que é profissional da área ou até mesmo um estudante da área e quer tentar aumentar o seu leque de opções de trabalho, porque isso aqui é a minha forma de trabalho, tá? A forma que eu utilizo não só com os meus atletas, mas também com os praticantes convencionais que a gente também acompanha. Tá? Então é só para aumentar o teu cartel de opções de trabalho e formas de trabalho. Então galera, acompanha aqui comigo que eu vou mostrar para vocês um pouquinho da matriz que a gente utiliza para a prescrição dentro desse modelo que a gente vai apresentar para vocês. Fechou? Vamos lá. Então vamos lá pessoal, se a gente pensa numa ideia de trabalhar a matriz da periodização, onde eu pego o endurance, a força e a potência, porque fica fácil eu destrinchar, né, falando assim, dessa forma. Então eu tenho que pensar, por exemplo, no endurance. Se eu penso no endurance, eu tenho três formas de trabalhar o endurance. Eu tenho o contínuo, eu tenho o intervalado e eu tenho o jogo. O que é o jogo? Muitas pessoas confundem. Jogo é o esporte específico. Para quem faz crossfit, é o crossfit. Para quem faz o futebol, é o futebol, né? Na sua forma simples e atlética da coisa. Mas, quando eu tenho esses três modelos, eu tenho que pensar da seguinte forma. Em casa, eu tenho como fazer o contínuo? É mais complexo. O que é o contínuo? É eu pegar um ergômetro, um remo, uma bike, uma esteira e conseguir fazer treinos longos. Nem todo mundo tem esse equipamento em casa. Então, nessa atual situação que nós estamos hoje, a melhor forma de se trabalhar dentro com poucos materiais, utilizando peso corporal, é o HIIT. O HIIT ou o LIT, né? Ou seja, o High Interval Training ou o leve, né? O Light Interval Training. Então, dessa forma, eu consigo mesclar os equipamentos que eu tenho e atingir o impacto que eu quero do treino dentro da condição do indivíduo. Tá? Então, como eu apresento para vocês, que é um gráfico do Buchen bem clássico, que eu mostro os vários tipos de HIIT
que eu consigo trabalhar dentro de um modelo onde eu tenho um impacto que eu quero escolher, impacto de carga interna. Para que fique bem simples o entendimento para vocês. Como por exemplo, se eu quero melhorar o endurance de baixa intensidade do meu praticante, eu tenho que gerar um estímulo que gere uma carga de trabalho fisiológica interna que gere essa adequação que eu quero. Porque se eu quiser gerar um estímulo de baixa para adequar as respostas fisiológicas de baixa, mas eu errar a mão, o modelo, a forma, o tipo, eu acabo gerando um estímulo débil, é aquele que não gera adequação, né, que não me gera nenhum tipo de resposta, ou eu vou errar o tipo de resposta que eu quero. Ou seja, ao invés de uma resposta de baixa intensidade, eu errei, acaba gerando uma resposta de alta intensidade que gera outros impactos. Isso é ruim? Bom, não. Mas você acaba meio que não controlando muito bem as variáveis. Então assim, dentro desse modelo, no HIIT, ele é muito bom por causa disso. Então aqui eu consigo apresentar para vocês 6 modelos diferentes de HIIT, aonde eu consigo trabalhar impactos onde tem um domínio mais oxidativo, base aeróbia, glicolítico, neural e glicolítico, ou aeróbio e glicolítico, enfim. São várias formas, várias armas que o Buchen coloca, onde eu consigo gerar um estresse de carga interna no praticante, seja ele atleta ou não. E o melhor de tudo, com tempos curtos de treino ou até mesmo com intervalos curtos e longos. Então, são N formas. Chega a ser quase infinita no método intervalado, que eu tenho mais de 10 variáveis que eu posso estar mexendo para estar interferindo diretamente no impacto de treino. Bom, isso aí é o Endurance. Então, se você está fazendo treinamento em casa, a melhor forma de se desenvolver o seu Endurance, nesse momento hoje, é trabalhar os treinos intervalados. Não só de alta, mas como de baixa intensidade. Lembrando, a gente também precisa do treino de baixa intensidade, tá? Não só de alta intensidade, vive o desportista, o praticante e o atleta. O de baixa intensidade também tem suas adequações e seus benefícios. Bom, falei de uma base da matriz, que é o Endurance, agora eu vou falar da outra base da matriz com um gráfico só, que eu vou estar falando das duas bases, a base de potência e a base de força. Pessoal, isso aqui é uma curva que a gente coloca como a curva força-tempo, força e velocidade. Aqui eu consigo mostrar para vocês o impacto de que cada tipo de treino ocasiona nessa força. Então imagina só, para que eu possa desenvolver uma carga, vencer uma resistência, eu trabalho um tipo de força. Eu vou botar exemplos práticos para vocês. Bom, se eu preciso correr empurrando um prowler, né, ou seja, aquele carrinho bem pesado, e vamos supor que nesse carrinho tem, sei lá, 100 kg de carga, vocês concordam comigo que eu vou fazer muita força, olha aqui o mouse passando aqui na pontinha da curva, muita força, e vocês concordam comigo que vencer 100 kg eu vou trabalhar em baixa velocidade. Então isso é uma forma de expressão de força, porque eu sempre associo a força, que é o que eu vou tentar vencer como resistência, e a velocidade que eu demoro, né, que é a fórmula da potência. Logo, se tem muita carga, a velocidade é mais baixa. O inverso é verdadeiro. Então vamos tirar esse prowler. Vamos colocar agora o nosso praticante para correr em velocidade. Bom, quem é a carga agora? O peso corporal. É o vento, é a inclinação, é o aclive, é o declive. Então eu vou conseguir trabalhar a velocidade agora com pouca força. Então isso também é uma forma de expressão de força, tá? Ou seja, é a potência. A potência ela leva em consideração a velocidade, a força e o tempo. Quanto maior a carga, menor a velocidade, maior o tempo. Quanto menor a carga, maior a velocidade, né? E menor é o tempo. Ou seja, potência. Então eu preciso trabalhar as duas pontas dessa curva. Eu preciso ser veloz quando há necessidade aqui embaixo. Então se eu trabalhar só velocidade, aonde? Como é que eu trabalho só velocidade? Com pouca carga. Que eu consigo expressar mais velocidade com pouca resistência. Como é que eu ganho força? Trabalhando com menos velocidade, tá? É um back squat pesado, por exemplo. Então eu puxo a ponta da curva mais para cima. Mas a gente sabe que a gente precisa ser completo, né? Principalmente pensando em saúde, principalmente pensando em performance. Eu preciso puxar a curva não só para velocidade, como para força. Daí, a melhor forma de trabalhar isso é a resistência mista, né? Aonde eu trabalho não só força, eu não trabalho não só velocidade, eu trabalho os dois, né? E aí eu desenvolvo a curva como um todo para lá. Tá, Ed, então quais são os meios de trabalho para eu conquistar essa curva mais para lá, mais para fora? Bom,
Para o treinamento de velocidade, eu trabalho com baixas cargas e muita velocidade. Para o treinamento de força, eu trabalho com grandes cargas e baixa velocidade. Para o treinamento médio, que aí sim é o ponto ótimo da potência, eu trabalho esse meio termo, que são cargas moderadas com alta velocidade. Tá? Lembrando que nós estamos num momento em que a gente não tem tanta carga, então uma forma que nós temos de aproveitar essa curva é trabalhar um pouco mais para a velocidade. Então o modelo que eu vou apresentar para vocês é sempre focado um pouco mais na velocidade, tendo em vista que nós só temos o peso corporal. Tá? Eu não tenho uma barra de LPO, eu não consigo utilizar o treinamento pliométrico de choque, né? Que a gente não vai falar sobre isso, que é bem mais complexo, mas é porque ele é bem lesivo, principalmente para práticas iniciantes e que não tem tanta força para aguentar impacto de carga. Então, o que nos resta, para quem não tem tanto material, é o trabalho de velocidade, que é uma forma de potência, tá? E manutenção de força. Fechou? Então, vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês agora como seria a ideia, né, do nosso microciclo, que a gente preparou para vocês, para que vocês possam testar e, quem sabe, utilizar esse modelo como uma forma de vocês adaptarem a realidade ou até mesmo a forma de trabalho de vocês. Tranquilo? Então, sempre começando o treino com um aquecimento. Nesse caso, o aquecimento sempre vai ser utilizado o peso corporal, pelo simples fato que eu estou usando a pior condição possível, pessoal. Aquela condição que você não tem ergômetro, não tem remo, não tem bicicleta, não tem esteira, não tem nada. Você não tem espaço para sair correndo, você não tem, bom, o mínimo, né, de possibilidades possíveis. Então vou citar só o aquecimento da segunda para não ficar tão longo. A gente vai colocar aqui, por exemplo, um warm-up de 4 rounds de 30 segundos de agachamento isométrico, com aquela pausa de 90 graus, 30 segundos de mountain climb, descanso 1 minuto. Tá? E aí você pode criar N possibilidades. Agora, sempre lembrando, aquela máxima, o aquecimento ele sempre tem que estar voltado para a especificidade que você vai estar fazendo. Tá? Se eu vou trabalhar muito membro inferior, é ideal que você aqueça e mobilize mais aquela região, aquele grupamento que vai ser trabalhado. Tá? Então, olha só, nessa semana eu fiz uma divisão em cores, eu gosto muito de trabalhar em cores porque fica mais fácil a minha visualização do que eu estou fazendo, assim como também fica fácil a quantificação da frequência, né, de estímulos que a gente está utilizando. Ao final, pessoal, eu vou estar apresentando aqui a nossa ideia macro, para que vocês possam ver a melhor distribuição, né, para ver a visão macro dessa nossa ideia que eu estou compartilhando aqui com vocês. Então, na segunda-feira, eu escolhi 3 tipos de estímulo. Nós vamos trabalhar força, né, lembra da curva? Bom, como eu consigo trabalhar força, de acordo com aquele gráfico que eu apresentei para vocês? Bom, em casa eu consigo trabalhar 2 formas bem pontuais que dá pra gente não perder tanto, que é resistência muscular localizada, onde se caracteriza por trabalhar musculatura específica, onde exija realmente uma resistência daquela musculatura. Tá? Eu consigo trabalhar com peso corporal e com pouco implemento. Tá, eu não tenho barra, eu não tenho anilha, tá, eu consigo trabalhar volume. Uma coisa é eu não conseguir, é eu tentar trabalhar força pura, que eu preciso de carga externa, preciso de muito peso, dependendo do nível de treinamento do indivíduo. Agora, resistência muscular localizada, não. Porque eu tenho formas de trabalhar para estressar o meu músculo. Meu músculo ele não conta repetição. Né? Isso é clássico. Isso a gente usa como até bordão mesmo. Mas ele conta, ele sente o que nós chamamos de tempo sobre tensão. É o TST. Ou seja, quantos segundos aquele músculo passa em estresse dentro de uma contração. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma anilha de 10 quilos em casa, eu consigo fazer 10 agachamentos bem rápidos. Isso aqui é um exemplo. Tá? Seguro ele aqui na altura do peito, faço 10 agachamentos bem rápido. Mas eu também posso fazer 10 agachamentos, onde cada agachamento desse, obrigatoriamente, vai durar 10 segundos. Pessoal, olha o tipo de diferença, né? Eu vou ter um treino que eu vou agachar 10 vezes bem rápido, em velocidade, e o outro treino eu vou agachar 10 segundos cada repetição. São 100 segundos, ou seja, 1 minuto e 40 segundos. São 2 estresses diferentes, são 2 expressões de força diferentes, com a mesma carga. Poxa, mas eu não tenho uma anilha de 10 quilos, peso corporal. O que é difícil eu trabalhar é força pura, que aí eu precisaria de muita carga para um grande recrutamento neuromuscular. Então, nesse exemplo aqui, eu optei trabalhar nesse contexto que nós estamos hoje, com a resistência muscular localizada. O treino de segunda-feira vai ser um padrão de empurrada, onde nós vamos estar trabalhando aí 48 repetições, né, de agachamento, onde nós vamos estar utilizando 12 repetições para 1 minuto dentro dessas 12 repetições em média, aonde eu vou tentar calcular 3 segundos de descida para 3 segundos de subida, valorizando bem.
Tá? Ah, Éder, mas eu não tenho peso corporal. Perdão, eu não tenho peso extra. Vai com o peso corporal, você pode aumentar 1 segundo a mais ou 2 segundos a mais no movimento. Isso aumenta o estresse no músculo. Éder, eu tenho peso corporal. Perdão, eu tenho peso extra. Eu posso até incrementar com mais peso. Diminui um pouquinho o tempo sob tensão. E aí você vai adequar de acordo com aquele estímulo de 12 repetições. Essas 12 repetições, ela tem que ter um caráter bem desafiador. Tá? E isso quem vai determinar é o seu treinamento, seu nível de treinamento e o que você tem em casa. Então, se eu tiver material, eu utilizo esse material como sobrecarga para 12 repetições. Se eu não tenho, eu utilizo uma outra carga, que é o tempo. Ou seja, eu posso trabalhar com a descida mais lenta e uma subida mais lenta. Tá? Então, é uma forma que você tem para trabalhar. E aí eu também utilizei um fator estressor pós, que é uma outra série de movimentos que pega muito o membro inferior, no caso o pistol. Eu não tenho um pistol. Você pode fazer sentar e descer do banco com uma perna só com auxílio, que aqui é um exemplo que nós colocamos para vocês. Tá? E em seguida, um Cossack Squat, que é um movimento onde eu não preciso ir até lá embaixo, mas eu posso fazer de acordo com o nível de treinabilidade do indivíduo. Olha só, são 3 estímulos de membros inferiores dentro de uma superset, onde você vai descansar 1 minuto e meio no intervalo dentro dessa série. O importante de pensar, pessoal, que é o que as pessoas muitas vezes deixam passar despercebido, é o tempo de descanso. O tempo de descanso ele é tão importante quanto a série principal, pelo simples fato que é ele que dá a densidade do treino. Se eu fizer 4 séries e dar 1 minuto de descanso, eu tenho um treino mais denso, né? Mais compacto, logo eu tenho uma maior intensidade, sem nem mexer na carga, sem nem mexer no volume. Agora, se eu mantenho um descanso de 2 minutos, eu diminuo a densidade. Se eu aumento o descanso para 3, eu diminuo a densidade. Se eu aumento para 4, eu diminuo a intensidade, a densidade. Então, só nessa variável, você consegue intensificar o treino. Então, quem sabe na próxima semana você nem mexe no que nós montamos aqui. Agora você vai colocar 1 minuto de descanso. Na outra semana, daqui a 2 semanas, você nem mexe também. Ao invés de 1 minuto, você vai botar 30 segundos. E na outra semana, que é a última, você vai colocar agora 4 voltas por tempo. Ou seja, sem parar. Ou seja, 4 semanas de treino só mexendo na densidade, ou seja, no tempo de descanso. E a mesma ideia nós utilizamos aqui na superset de membro superior, utilizando peso corporal, push-up, com 8 repetições, no mesmo padrão, pessoal, de 3 segundos descendo, 3 segundos subindo. Era porque tu colocou 8 repetições no push-up e 12 no agachamento. Bom, o push-up eu tenho menos grupo muscular do que um agachamento. Logo, num volume de 8 repetições, a gente caracteriza bem uma resistência muscular localizada, principalmente controlando o tempo sob tensão. Tá? E em seguida, 20 segundos de push-up bem rápido, justamente para aumentar o volume de treino, certo? Mesmo padrão, pessoal de superset, aumentando aí o tempo de descanso, mantendo o tempo de descanso, para 1,30. E novamente, você pode mudar o treino na próxima semana apenas mexendo no descanso, sem nem mexer no número de repetições, no número de séries, no peso corporal acrescentado com peso extra. Não. Só no tempo de descanso você já está interferindo. Bom, Éder, eu vou querer diminuir o número de repetições, aumentar a carga e mexer no tempo de descanso. Não faça isso. O ideal é que você mexa apenas em uma variável, tá? Ou carga, ou número de repetições, ou densidade, ou número de séries. Fazer tudo ao mesmo tempo você perde o controle. Tranquilo? E aí, pessoal, nós vamos para o Endurance da segunda. Eu escolhi um HIIT longo, tá? O que é um HIIT longo? Acima de 1 minuto. Acima de 1 minuto já é um HIIT longo. Tá? Então aqui, a cada 2 minutos durante 16, a gente vai fazer um deslocamento lateral e um complexo de agachamento, burpee e toque nos ombros de isometria e mountain climbs. E 6 saltos da caixa ou salto em alguma superfície ou salto vertical, se você não tem caixa, se você não tem nenhum material. Tá? A ideia é que você cumpra abaixo dos 2 minutos. Poxa, Éder, não estou conseguindo, adeque. Tá? A ideia é que você faça ter um tempo de trabalho de 1 para 1, ou seja, de 1 para trabalho para 1 de descanso. Totalizando 16 minutos, onde você vai trabalhar 8, descansar 8. Em 1 minuto de trabalho já é HIIT longo. 1 minuto e 10. Eu estou terminando em 1 minuto e 40, tá errado. Vai ser uma intensidade muito alta. Reduza, adeque, tá? E por fim, pessoal, esse treino tem característica aeróbia, porque é um treino de alta intensidade aeróbia e com pouca demanda glicolítica, tá? Então isso é muito bom porque gera pouco residual. Amanhã você vai estar bem. Tendo em vista que a gente já fez agachamento, já fez empurrada no treino na série anterior. Então é um bom modelo de treino para que você possa se resguardar e estar melhor fisicamente para amanhã.
ok? E finaliza com treino de core. Eu sempre gosto de trabalhar core na última sessão, justamente porque ele já vai ser trabalhado nos outros exercícios, né? E você não, uma vez que você sobrecarregue a musculatura estabilizadora, ela pode interferir no endurance, na força. Então o core, ele é no meu modo de trabalho, eu gosto muito de trabalhar com ele para término de sessão, tá? Então coloquei um core estático, né? Um estático e um com movimento mais com padrão estático, que é a canoinha, onde também nesse modelo de core você pode ir trabalhando número de volumes, de repetições, perdão, número de séries e densidade, que no caso é o descanso. Fechou? Então a gente fecha a nossa segunda. Vamos puxar aqui para a nossa terça-feira, tá? Bom, pessoal, então assim, eu deixei essa primeira, na segunda-feira, bem mais detalhado, justamente para vocês verem assim, alguns detalhes, como a importância da densidade, a importância do número de série, número de repetição. E eu vou fazer um passadão aqui, um pente fino na terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, para não estender tanto, tá? Então, olha só. E no final eu vou mostrar toda a ideia da semana como um completo. Então na terça-feira, na segunda-feira vocês viram que eu trabalhei aqui força, né, de resistência muscular localizada no padrão de empurrada, junto com um HIIT longo de domínio aeróbio e uma participação de glicolítico. Bom, isso aí é a matriz do nosso treino da segunda-feira. Na terça-feira, qual é a ideia? Já trabalhar agora a força, viu que a gente trabalhou força muscular localizada aqui, ó, no padrão de empurrada, então na curva, lembra da curva? Agora eu vou trabalhar mais sem resistência, eu vou trabalhar agora com velocidade. Lembra na curva, lá na ponta? Bom, agora com velocidade. Então vamos trabalhar o treinamento pliométrico de empurrada. No ginástico, né? Pensando no trabalho, claro, a gente está em casa, não tem argola, não tem barra, a gente pode utilizar a toalha no padrão de puxada e no padrão de empurrada, o apoio de frente, o handstand push-up, claro, com as devidas adaptações, usando caixa para você apoiar o joelho, diminuir assim a carga de treino, dá para se fazer em formas. Então a gente colocou um método, um Tabata, onde a gente consegue fazer assim um padrão intervalado, mas continua sendo um trabalho de resistência muscular localizada. Isso é um parênteses muito importante. O ginástico é difícil a gente trabalhar potência no ginástico, porque a não ser que seja os padrões de empurrada. Os padrões de puxada fica muito complexo. Porque, por exemplo, se eu for trabalhar com a toalha, eu não consigo utilizar meu corpo a favor do movimento. Então eu vou estar acabando de utilizar a força isolada, ok? E aí no Endurance, a gente começa a jogar o trabalho específico no dia. O que é o específico? É o jogo, é a brincadeira, é o desafio. E aí a gente joga um treininho for time, onde a gente coloca aqui um complexo que tem um domínio ginástico e um domínio com o peso corporal, para que a gente possa se desafiar, né, dentro desse trabalho de endurance. Então essa é a nossa terça-feira, onde a gente vai utilizar potência, ou seja, barra velocidade de membros superiores, a resistência muscular localizada dos movimentos ginásticos para fazer aquela manutenção, para que você não perca tanto, né, o que você conquistou, e o endurance específico. Na quarta-feira, aí nós já jogamos a baixa intensidade. É importante a baixa intensidade, da mesma forma que a gente falou no início do vídeo. Então a gente joga um LIT, ou seja, um intervalado de baixa intensidade. Poxa, Éder, mas um intervalado de baixa intensidade? Sim. A melhor forma de se trabalhar isso é com o EMON, tá? Então, por exemplo, no primeiro minuto desse EMON que eu montei para vocês de 40 minutos, eu coloquei 8 squat jump e 6 meio burpees. Ou seja, são movimentos simples, que não tem tanta demanda energética assim, e que você vai conseguir trabalhar num ritmo suave e ainda vai ter um intervalo de descanso, né? Por exemplo, no 3 aqui, um skipping alto, tá? Moderado, ou seja, 30 segundos de skipping alto, onde eu não preciso tanta velocidade. Então, isso é um trabalho de baixa intensidade intervalada. Então, Éder, mas nesse treino eu não vou me sentir tão cansado. É importante você não se sentir cansado em alguns dias da semana. Até porque, para que eu possa ter ganho, eu preciso dar suporte nutricional ao meu corpo e eu preciso também dar suporte de uma boa distribuição de treino. O corpo ele não é feito para todo dia aguentar estresse. Uma hora ele vai pedir. Vai pedir o quê? Vai pedir descanso e ele pede da pior maneira possível, tá? Te deixando letárgico, te deixando com uma noite de sono não muito adequada, te deixando num estado de humor bem alterado. Por quê? Porque você não está respeitando, você está jogando estresse todo dia, seja de carga, seja de volume de treino, seja de intensidade de treino. Então o treinamento de baixa intensidade ele é super importante e necessário. Na quinta-feira, pessoal, aí a gente já volta aquele padrão da segunda-feira, ó. Sendo que a gente muda um pouco os estímulos, continua sendo força
de resistência muscular localizada agora, no padrão de puxada. Então a gente vai utilizar no mesmo formato de superset de membros inferiores e superset de membros, e um padrão de membros superiores, inferiores e superiores. No de membros inferiores no padrão de puxada, usamos o deadlift em uma sequência de trabalho muito parecida com a segunda-feira, porém utilizando um padrão diferente. E nos membros superiores também. Ao invés de puxada, que a gente trabalhou lá na segunda, o push-up, vamos trabalhar o pull-up, utilizando, a gente coloca aqui até algumas formas que você pode estar adequando o seu treino. E no Endurance, que nós trabalhamos lá, lembra? Deixa eu voltar aqui, na segunda, um HIIT longo, de domínio aeróbico, com boa participação glicolítica, beleza? Agora vamos trabalhar continua o HIIT, que eu falei para vocês no início, a melhor forma de trabalhar. Ao invés de um longo, que é acima de 1 minuto, vamos trabalhar agora um curto, tá? Até 1 minuto, onde nós vamos trabalhar 5 tiros de 1 minuto de squat jump, que é um movimento que vai recrutar muito os membros inferiores, uma demanda neural muito grande, e em seguida o tempo que sobrar o máximo de burpee sobre um PVC. É uma demanda energética muito grande, você vai fazer um treino altamente explosivo e por ser explosivo eu preciso de mais tempo de descanso, em média de 2 a 3 minutos. Olha só a diferença de adequação de treino, né? Sem utilizar equipamentos, absurdo, peso corporal e um PVC, uma vassoura, o que seja, eu consigo trabalhar dentro de um modelo fisiológico que vai gerar sim um impacto diferente do treino de segunda. Tá? É um treino que vai durar aqui de 5 minutos, 5 séries de 1 minuto para 3 de descanso, vai durar em média 20 minutos, 19, 20 minutos. Né? É um treino intenso, pessoal. Não é porque você vai treinar só 1 minuto e descansar 3, 2 ou 3 minutos que vai ser um treino fácil. Quem vai determinar a intensidade é a velocidade que você impõe no estímulo. E esse estímulo exige uma alta velocidade. E o core, que a gente gerou um outro treino de core, um outro formato. Agora, na segunda, nós jogamos um core mais estático, agora um core mais dinâmico. Tá? É só uma forma de variar o estímulo. Fechou? Então, mesmo formato da segunda, a gente replica na quinta, porém, trabalhando padrões diferentes e estímulo diferente de endurance. Na sexta-feira, vamos replicar aquilo que nós trabalhamos na terça, agora também com padrões diferentes, mas as mesmas capacidades. Potência, ou seja, velocidade agora de membros inferiores, onde a gente vai trabalhar o salto, né? Aquela salto vertical, ou então um salto na posição de joelhos no chão, que é um mais avançado, por isso que eu coloquei uma opção, ou salto vertical, apenas salto para cima, sentado numa cadeira. Tá? Isso é um trabalho onde o peso corporal é a minha sobrecarga, então o que é que eu tenho que fazer para saltar? Velocidade. Se eu vou saltar lento, ninguém salta lento, não existe o saltar lento, existe o saltar alto e saltar baixo, mas salto tem velocidade. Então, eu estou trabalhando potência, velocidade, sem carga. A minha carga é o peso corporal. Então, isso é utilizado no treinamento esportivo com métodos bem mais agressivos ao corpo, né? Que é o treinamento pliométrico, método de choque, mas é óbvio que a gente não vai utilizar esse modelo porque ele realmente precisa de uma boa capacidade física e nem todo mundo tem essa condição de trabalho, precisa de toda uma preparação. Continuando o que nós fizemos na terça aqui na sexta, a gente vai estar trabalhando também ginástico, resistência muscular localizada, tá? E em seguida o endurance específico, novamente o jogo. Porque o jogo, é de novo o jogo. Bom, o jogo ele sempre é interessante, galera, para você estar desafiando, tá treinando com alguém em casa, vamos fazer uma aposta, vamos brincar. O jogo é para isso. O jogo é para você se testar, mas você não precisa jogar todo dia, tá? Lembra que teve um treino de baixa intensidade na quarta? Por quê? Porque eu preciso. E o jogo? Você tem que ter um desafio. E o desafio no jogo é justamente se vencer o melhor tempo que você já tinha feito, vencer o adversário que você está ali na brincadeira colocando para fazer no seu lado. Então é super importante esse tipo de desafio. Tá? Novamente, um modelo de treino que só usa peso corporal e implemento. Aqui eu coloquei um salto na caixa, mas você pode utilizar qualquer obstáculo, né? Uma corda amarrada em 2 cadeiras, né? Para você saltar por cima dessa corda, numa altura de 60 ou 50 centímetros, enfim. Existem várias formas de vocês adequarem. Tá? E no sábado e domingo, somente agora o Endurance. Tá? Aí eu escolhi 2 modelos de Endurance. Um no sábado, justamente que eu não vou trabalhar nem força nem potência, então vai ser um treino mais curto, é um treino mais denso, então a gente trabalhou aí um HIIT curto, bem forte, com Tabata, né? Que a gente pode estar utilizando agora implementos de carga. Foi o único treino da semana que eu coloquei implementos de carga, né? Ou Dumbbell Kettlebell, que aí vai ser um treino no sábado que eu vou ter mais tempo de descanso.
Os treinos que eu estou apresentando para vocês vai ter em média 1 hora, pessoal. 1 hora e 10 de duração. Esse de sábado é o mais curto. Por ser mais curto, eu preciso gerar um fator estressor. Então eu jogo já é o único treino da semana que a gente vai estar utilizando carga, tá? Seja uma garrafa com água, algum tipo de saco com carga, algo que você consiga utilizar como carga, tá? Para que você possa deixar o seu treino mais intenso. Escolhi um HIIT curto. Se a gente pensa em intensidade, o HIIT curto é a melhor opção, tá? E a gente vai estar fazendo aí um Tabata de vários movimentos com carga. São 4 Tabatas. Né? O Tabata é um protocolo que se faz em 4 minutos. Então é um Tabata, descansa 30 segundos, um outro Tabata, descansa 30 segundos, um outro, descansa 30, um outro, 4. Descansa 5 minutos, repete tudo de novo. Então é um treino que tem um volume grande, mas que tem muito descanso, justamente para que a gente consiga manter a intensidade. Fechou? E aí, pessoal, no domingo, treinar todo dia? Sim, você pode treinar todo dia. Tá? Isso aqui é uma opção de um treino de baixíssima intensidade. Eu posso trocar esse treino por uma caminhada? Pode. Eu posso trocar esse treino por um trote, desde que o seu trote, sua corrida, você consiga fazer que ele te dê uma baixa intensidade. Tem gente que não tem técnica boa de corrida, acaba que o treino de corrida se torna bem, não é nem recuperativo, ele é agressivo ao corpo. Tá? Então esse aqui é um modelinho bem bacana, de 42 minutos ou 60 minutos, aonde eu coloquei elementos que não vão passar aí de mais de 30 segundos de duração. Ou seja, 30 segundos de atividade de média intensidade para 30 segundos de descanso. Então isso é uma boa característica de um treino de baixa intensidade intervalado. Fechou? Se tiver bem, faz 60 minutos. Se não tiver bem, faz 42. Se não tiver bem, faz 30 minutos. Você escolhe. Tá? Mas ainda estou cansado, eu acho que descansa. Não tem problema nenhum. Descanso também faz parte. Alongamento, mobilidade, por aí vai. Isso aqui, de certa forma, é um treino que ajuda muito na recuperação, porque o nosso corpo ele também sabe, ele consegue recuperar em movimento. Né? Isso ajuda no fluxo sanguíneo, ajuda na remoção de metabólitos inflamatórios, agentes pró-inflamatórios, e é bom você estar treinando em baixa intensidade justamente para melhorar esse processo de recuperação. E aí, galera, isso aqui tudo que eu apresentei para vocês, vou mostrar agora para vocês de uma maneira bem simplificada. Vou abrir aqui um pouco. Olha só que bacana. Eu separei para vocês aqui a visão do nosso microciclo que a gente montou para vocês de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então vocês conseguem observar aqui os tipos de estímulos que a gente colocou dentro de padrões e distribuições. Tá? Então na segunda-feira e quinta, treino de força, ou seja, 2 vezes por semana vocês vão estar treinando força. Eu posso treinar 1 vez por semana? Gente, pode. Eu não sou um cara muito adepto desse modelo, porque para tu treinar 1 vez por semana, um tipo de estímulo, de 2 uma. Ou tu tem que jogar um estímulo muito forte dentro do que tu está treinando, para tu precisar de 1 semana de descanso, isso é muito difícil. Ou é um estímulo de caráter de manutenção. Tá? Então, como a gente quer não só manter, mas também tentar conquistar algo, eu não vejo como não ser a melhor forma um estímulo de pelo menos 2 vezes por semana. Tá? Então, coloquei 2 estímulos bem espaçados, de aí 72 horas de diferença de um para o outro, justamente para que você consiga manter esse estímulo bem distribuído durante a semana e que você tenha ganhos. Tá? Então, a força fica na segunda e na quinta, a potência e velocidade fica na terça e na sexta. Tá? São força de resistência muscular localizada e velocidade são padrões dentro daquela curva, então é interessante eu fazer em dias diferentes. Tá? O core coloquei na segunda e na quinta, e o ginástico, que também é uma forma de expressão de força, na terça e na sexta. E o endurance todo santo dia. Poxa, endurance todo santo dia? Porque eu tenho formas e formas de trabalhar o endurance. Olha só para vocês observarem. Na segunda, vocês fizeram um HIIT longo. Na terça, um endurance específico, um jogo. Na quarta, um HIIT de baixa intensidade. Na quinta, um HIIT curto. Na sexta, um específico. E no sábado, um HIIT curto. E no domingo, um LIT, né, de baixa intensidade. Foram 7 treinos de endurance, mas nenhum deles vocês vão repetir 3 vezes por semana o mesmo tipo de estímulo. Tá? Então olha só como tem formas e formas diferentes de trabalhar o endurance. Não só HIIT. Tá? Não só específico. Então isso é uma coisa bacana que gera adaptação no teu corpo e te dá muito mais resultados. E aí a outra forma bacana de você quantificar toda essa ideia que a gente montou é frequência, ou seja, o número de vezes por semana que você está estimulando aquela capacidade da nossa matriz. Tá? Separei isso no Endurance, HIIT longo, HIIT curto, LIT específico, pelo menos aqui 2 vezes cada um, onde eu vou ter um estímulo de 7
treinos na semana. Olha só, depois de 7 dias você fez 7 treinos de endurance, tá? A força, eu vou ter 2 estímulos, uma frequência de 2 estímulos de resistência muscular localizada. Potência e velocidade, 2 estímulos. Ginástica e resistência muscular localizada, 2 estímulos. E core, 2 estímulos. Então, isso aqui, eu simplifico o que tu fez na semana. Poxa, Éder, mas eu não consigo treinar todos os dias. Gente, se eu acabei de falar para vocês que pelo menos vocês têm que dar 2 estímulos aí, de força, de potência, de endurance, então só com isso você consegue, desse modelo que eu estou mostrando para vocês, bem aberto, né, numa visão bem lá de cima, eu consigo, poxa, se eu não consigo treinar na quarta, não tem problema, quarta é o treino de baixa intensidade. Tá? Então eu consigo jogar esse treino de baixa intensidade lá para o domingo, porque vai ter o treino de baixa intensidade, certo? Poxa, eu não consigo na terça-feira fazer o treino completo. Então eu faço só o quê? Endurance, ginástica ou potência aqui na terça-feira? Bom, se você, de novo, escutou o que eu disse, pelo menos 2 vezes por semana você tem que dar um estímulo dentro de uma capacidade para manter e quem sabe desenvolver, então eu vou fazer essas 2 partes, ou seja, potência, velocidade e ginástica, porque eu tenho 7 treinos de endurance durante a semana. Então eu posso tirar o endurance desse dia se eu tenho só meia hora de treino, tá? Então essa visão que eu estou mostrando para vocês, fica bem simples para que você consiga modificar e adequar o seu dia. Éder, eu não consegui treinar na terça, eu faço a quarta? Não, a terça vai para a quarta vai para a quinta, e aí sucessivamente. Tá bem simples, não tem de fluxo contínuo, porque lá na frente você tem um domingo, que é o descanso ao treino de baixa intensidade. No sábado você tem um hit curto, que é aquela pancada. Mas se eu perdi, sei lá, a sexta, eu posso botar a sexta para o sábado, não tem problema nenhum, certo? E aí, galera, um brindezinho que eu coloquei aqui para vocês, que é super bacana e é uma boa métrica, é a percepção subjetiva de esforço, PSE. Que aí eu consigo quantificar o impacto que eu quero daquele treino para o meu atleta, para o meu praticante. Então aqui você coloca números, né? Por exemplo, número 8, número 7, número 5, número 8, tal. Isso aí é uma escala que a gente utiliza de 0 a 10, tá? Onde você coloca o tipo de estímulo que você quer para o seu indivíduo e que, poxa, eu quero que esse treino seja 8. Então cabe a ele te passar se o estímulo foi 8. Se ele fala, não, poxa, o treino foi 10. Opa, então acho que eu errei na mão em alguma coisa. Será que foi no volume? Será que foi na intensidade? Será que foi isso ou naquilo outro? Né? E aí isso vai te dar. Então o valor no final da semana, eu tive um treino de uma semana de 50. É uma métrica que na outra semana você pode aumentar para 51, 52 ou para reduzir. Fazendo com que você, de certa forma, tenha controle daquilo que você está fazendo. Beleza, pessoal? Então era isso que eu queria passar para vocês. Né? Uma forma que eu tenho de trabalho que pode estar ajudando vocês a abrir um pouco mais a mente e quem sabe até incrementar os seus treinos, incrementar a sua forma de trabalho, a sua forma de distribuição desses treinos. Então, pessoal, isso aqui é uma forma, novamente, que eu tenho de trabalho, né? Meu modelo de trabalho que eu uso com os atletas, com os praticantes, uma forma de distribuição, tá? Tem várias opções que eu deixei aqui para vocês, tá? Que eu falei também para vocês. Espero que esse nosso vídeo te ajude a abrir um pouquinho as opções que vocês podem estar fazendo com os praticantes de vocês que estão treinando em casa, com redução de material e tudo mais, nesse momento que a gente está passando hoje, que você realmente aprimore cada vez mais a sua forma de conhecimento com os conteúdos que a gente está passando para vocês, como esse conteúdo bem robusto. Tá bom, pessoal? Então, não esqueçam, se inscreve no nosso canal, dê o seu like, beleza? E a gente se encontra nos próximos vídeos. Fechou? Valeu!